Ok, pessoal, vamos aqui nesse exercício, né, fazer mais uma questão aí utilizando o método dos nós e das malhas. Lembrando aí que o método dos nós e das malhas, né, eles são utilizados para eu determinar um conjunto de grandezas relacionadas ao circuito. Então, pelo método dos nós, eu consigo encontrar as tensões dos nós do circuito. Pelo método das malhas, eu consigo encontrar as correntes de malha do circuito. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos avaliar esse circuito aqui e vamos ver qual dos métodos seria o mais adequado ou menos custoso. Então, nós temos aqui, ó, se a gente for olhar pela questão dos nós, né? Nós temos aqui todo um nó. Aqui nós temos um nó. Aqui nós temos mais um nó. E aqui embaixo nós temos mais um nó, né? Se eu considerar aqui embaixo como uma referência, então eu vou ter 1, 2, 3 nós. Vamos ver pelo método das malhas, ó. Então eu tenho aqui uma malha, lembrando que a malha é um caminho fechado que não engloba outro caminho fechado. Então aqui eu tenho uma malha, aqui 2 malhas, aqui 3 malhas e aqui 4 malhas. Então, se eu for comparar 4 malhas com 3 nós, é mais conveniente para mim eu resolver pelo método dos nós. Então, vamos definir aqui, ó, esse ponto aqui embaixo como a referência, 0 volts, e vamos nomear os demais nós. Então, eu tenho esse nó aqui, ó, que eu vou chamar aqui de V1, eu tenho esse nó central aqui, que eu vou chamar de V2, e eu tenho esse nó aqui da direita, que eu vou chamar de V3. Então, são os 3 nós que eu tenho, as 3 tensões que eu vou encontrar. Então, é mais adequado aqui nessa questão eu utilizar o método dos nós, tá certo? Como é que é a formulação do método dos nós, né? Então, a formulação do método dos nós é através da lei de Ohm também, só que em vez de resistências, eu vou utilizar as condutâncias. Então, eu tenho GV igual a I matricial, tá bom? GV igual a I, né? Observe que isso é a lei de Ohm, né? A condutância é o inverso da resistência, a resistência passa multiplicando, V é R vezes I, né? Só que no método dos nós eu utilizo dessa forma. Como eu tenho 3 nós, né? O meu sistema matricial ficaria assim, ó. A minha matriz de condutâncias ficaria 3 por 3, né? G21, G22, G23, G31, G32, G33. Esse meu pincel está muito novinho e aí está borrando um pouquinho, mas eu acho que está dando para entender, né? V1, V2, V3 são as nossas incógnitas, ó. E aqui as nossas correntes de fonte. I1, I2, I3. Então eu preciso preencher esse sistema matricial. Então vamos fazer esse preenchimento olhando aqui para o nosso circuito. Então eu vou ter o seguinte, ó. G11 são as condutâncias ligadas ao nó 1. Aqui o meu nó 1, eu tenho a condutância 1/4, né, porque é o inverso da resistência, e a condutância 1/8. Então eu tenho aqui, ó, 1/4 mais 1/8. Isso G11. G12, condutância ligada entre o nó 1 e o nó 2. Né? Como não é a própria, é a mútua, então eu coloco o sinal de negativo, menos 1/8. G13, condutâncias ligadas entre o nó 1 e o nó 3. Observe que eu não tenho nenhuma resistência sendo ligada entre esses 2 nós. Então aqui é 0. Vamos para o G21. G21, condutância ligada entre o nó 2 e o nó 1, é o mesmo que o G12, menos 1/8. G22, ó, condutâncias ligadas ao nó 2. 1/8, aqui não tem, aqui não tem. Então é 1/8 positivo, porque é própria, né? Está na diagonal principal, positivo. Então vamos agora para G23, né? Entre A2 e A3. Ó, não tenho condutância nenhuma, então também é 0. Agora vamos aqui para a linha 3, né? G31, condutância entre o nó 3 e o nó 1, é o mesmo que G13, é 0. G32, condutância entre o nó 3 e o nó 2, não tem também, é 0. G33, condutâncias ligadas no nó 3, eu só tenho essa, ó, 1/6. Positivo porque é própria, né? Não é mútua. Tá certo? Isso para encontrar quem?
V1, V2 e V3, que é as tensões nos nós. E aí nós vamos fazer agora as correntes de fonte. Então no nó 1, o que eu tenho de correntes de fonte? Observe aqui o nó 1. Ó. Não tenho corrente de fonte. E aqui eu tenho a corrente de fonte. Ó. Como na fonte a corrente sai do positivo, essa corrente é para cima. Né? Só que eu não sei o valor dela, então eu chamo ela de IX. Tá bom? Então, como está entrando no nó 1, ela é positiva. Então, vem para cá, IX, positivo. Agora, vamos para o nó 2. Ó. Eu tenho 18 amperes saindo aqui do nó 2. Como está saindo, menos 18. Mas tenho também essa outra fonte que tem uma corrente. Ó. Como a corrente na fonte sai do mais, então, ó, ela tem esse sentido. Qual o valor da corrente que está saindo dessa fonte? Eu não sei. Então, eu coloco IY. Então, do meu nó 2 está saindo uma corrente de fonte IY. Como está saindo? Menos IY. Ok? Vamos agora para o meu nó 3. Ó. No meu nó 3, eu tenho essas duas fontes ó, conectadas a ele. Eu tenho 24 amperes entrando no nó 3, então 24 positivo. E tenho IY entrando no nó 3, ó, a corrente dessa fonte. Então, mais IY. Esse é o meu sistema matricial. Tá bom? Essa equação em X aqui, ó, como ela é de uma fonte dependente, aliás, independente, desculpa, né? Então eu só vou trocar essa equação por uma equação lá onde tem X. Então eu vou lá para X, eu preciso de uma equação de tensões, né? Porque todas as equações desse meu sistema são em função das incógnitas tensão. Então eu vou ter que trocar essas minhas variáveis adicionais por incógnitas de tensão para que eu fique com 3 equações e apenas 3 incógnitas e eu consiga resolver o circuito. Então, o que eu vou ter lá em X? Ó? Eu vou ter que mais V1 menos 0, né, que é esse nó todinho, é igual a 12 volts. É a DDP nessa fonte. Então, ó, mais V1 menos 0 igual a 12. Ou seja, isso aqui é V1, né, mais V1 é V1. Tenho quantos V2? Nenhum, né? Tenho quantos V3? Nenhum. Isso igual a 12. Então, a minha equação aqui, ó, a primeira equação que eu vou trocar vai ficar quanto? 1, 0, 0, 12. Né? 1, 0, 0. Aqui V1. 12, ó. É a minha primeira equação. Ok, nessas duas equações de baixo eu vejo que o y e y se repete. Então, eu posso somar aqui, ó. Eu vou somar essas duas equações. Quando eu somo as duas equações, vamos ver o que vai dar. Ó. 0 mais menos 1 oitavo, vai ficar aqui menos 1 oitavo. 0 mais 1 oitavo, vai ficar aqui 1 oitavo. 1 sexto mais 0, vai ficar aqui 1 sexto. Aí quando eu somar aqui, ó, mais y com menos y, vai cancelar. Né? Aí eu vou ter aqui ó, 24 menos 10, 14, né? 14 menos 8 dá 6, né? Então eu vou ter aqui 6, ó. Tá certo? E essa é a nossa segunda equação. A terceira equação, como eu somei com a de cima, ela sumiu. E onde é que eu vou encontrar uma equação auxiliar para essa ausência? Lá nessa variável que eu acabei de eliminar. Então aqui eu vou precisar de uma equação auxiliar. Então eu vou lá em y e procuro uma equação de tensão. Ó. Qual é a equação de tensão que eu tenho em y? Mais V3 menos V2 igual a 10. Mais V3 menos V2 igual a 10. Ou seja, 0V1 menos V2, né, ó, mais V3 igual a 10. Então, a minha última equação, aqui é V2, né? A minha última equação é 0 menos 1, 1. Aqui V3, né, ó, igual a 10. Ok, agora nós precisamos resolver esse sistema aqui, mas para poder eu dar entrada na calculadora desse sistema, eu tenho que converter esses termos, né? Porque a minha calculadora não aceita os termos dessa maneira, tá certo? Então, 1 oitavo, aqui eu vou ter que trocar por 1 oitavo, ó. Vou botar aqui no cantinho, dá para ver aqui, ó. 1 oitavo
é igual a 0,125. Então, aqui é menos 0,125 mais 0,125. 1/6, ó, vai me dar 0,1667. 1/6, vou botar aqui, ó, tá aqui em cima. 1/6 é igual a 0,1667. 1/6, né? E aí eu consigo agora dar a entrada desses valores na calculadora, tá bom? Então vamos lá, vou pegar a calculadora aqui. Então eu vou sair aqui, ó. Eu vou apertar aqui, pessoal, ó, o laranja e aqui o 7, que é o Num Solve, ó. Aí ele vai me dar a opção aqui, ó, quando eu colocar a setinha para baixo, de resolver um sistema linear. Aí eu vou dar um OK. Aí eu tenho que dar a entrada da matriz A. Então eu vou editar aqui, ó. A minha matriz A é essa, ó, é a matriz G. Então eu vou colocar, ó, 1, Enter, 0, Enter, né? E o meu terceiro elemento, ó, que também é 0, tá vendo? 0, Enter. Vamos para o segundo, ó, menos 1/8 é ponto 125 negativo, ó, do Enter. Opa, desculpa, tenho que eliminar aqui, tá? Vou botar aqui, vou eliminar esse valor aqui. Vou botar um 0 aqui, tá? Ver se ele aceita aqui. Eu vou ter que sair, pessoal. Eu vou ter que sair e entrar de novo, tá? Porque ele me entendeu como uma matriz sendo de 4×4, e não é. Então vamos começar de novo. Minha primeira linha, 1, 0, 0. Então 1, Enter, 0, 0. Aí eu vou botar a seta para baixo, volto para o começo, ó, vou para o próximo elemento, ó, menos 1/8, que é ponto 125 negativo, Enter. 1/8, ponto 125, Enter. E o meu terceiro elemento, 1/6. 1/6 é 0,1667, Enter. Vamos para o nosso terceira linha, 0, menos 1 e 1. 0, Enter, 1 negativo, Enter, 1, Enter. Terminei minha matriz G de condutâncias, dou um Enter. Aí vou aqui, ó, para minha matriz B, que é um vetor, né? Que é esse vetor aqui, ó, 12, 6 e 10. Eu vou dar a entrada dele agora. 12, Enter. Aí vem aqui para baixo com as setinhas, ó, 6 e 10. Terminei a entrada do meu sistema matricial. Eu venho aqui em X, que é a resposta, ó, e teclo Solve aqui, ó. E ele vai me dar as seguintes respostas, ó. Vamos navegar aqui no Edit para ver justamente as respostas aqui, ó. Ele me deu 12 no V1. Então as minhas respostas, ó, V1 é 12 volts. V2, né? Aqui eu vou colocar uma setinha para baixo, ó, 19,99, ou seja, 20 volts. E V3, 29,99, ou seja, 30 volts. Aí eu tenho as minhas três tensões aqui desses três nós. Então, a minha tensão de V1 para o 0 é 12 volts, de V2 para o 0 é 20 volts e de V3 para o 0 é 30 volts. Se eu quiser qualquer outra tensão, eu posso fazer pela subtração entre essas tensões e posso encontrar as correntes desejadas também, tá bom?